Vamos abrir as Bíblias outra vez na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5. Eu quero reler o texto que já foi lido. A versão que eu tenho aqui é a Nova Almeida atualizada. Todas as versões da Bíblia produzidas por uma sociedade bíblica são boas. Algumas têm diferenças, todas elas têm alguma dificuldade. E o melhor exercício que a exegese recomenda é a comparação de versões, mas nós podemos usá-las com o devido cuidado, né? Nova Almeida atualizada, verso 15 de Efésios 5 diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Um determinado irmão que era enfermeiro, ele foi convocado pela igreja, pelo seu pastor. Ele ouviu o pastor falando de uma campanha e ele resolveu se incluir nesta campanha e foi como enfermeiro para trabalhar na África durante um ano. E ali ele foi entendendo que iria servir como enfermeiro, mas iria também pregar o Evangelho. Ele se preparou, foi para aquele lugar, e ele passava o dia ali atendendo os doentes, fazendo curativos, mas dentro dele, uma voz dizia: você é missionário, você é missionário, você está aqui também para falar de Jesus. E ele fazia um curativo, mas ali procurando uma oportunidade de dar uma palavra, de falar de Jesus, de orar por alguém. Enquanto isso, lá na sua igreja, seu nome estava na lista dos missionários. No boletim de missões apareceu a sua foto, a igreja orava por ele, e ele ia fazer aquilo que era próprio da sua profissão, mas em cada injeção que aplicava, ou em cada curativo que fazia, ele lembrava: eu sou um missionário, eu sou um missionário. Acabou o período de que ele esteve ali na África e ele voltou para a sua igreja. Sua foto saiu do site de missões, seu nome já não era apresentado quando se orava pelos missionários, e ele voltou a trabalhar no hospital da sua cidade, fazendo curativos, aplicando injeções. Mas o problema é que aquela voz dentro dele calou-se e não dizia mais: você é um missionário, você é um missionário, você é um missionário. Mas sabe qual é a diferença, a única diferença que existia entre o ano que ele passou lá e agora o tempo que ele estava? A única diferença é que ele estava em um lugar diferente, em um país diferente, mas ele era a mesma pessoa, o seu chamado era o mesmo, e ele deveria entender que a sua vocação era a mesma. O fato de nós não estarmos todos no boletim de missões, o fato de, quando a igreja for orar pelos missionários, não apresentar o nosso nome, queridos, não quer dizer que nós não temos a vocação de sermos representantes de Jesus, anunciadores do Evangelho, proclamadores das boas novas, lá no lugar onde nós estamos trabalhando. Não faz diferença alguma se você é um estudante, um enfermeiro, um professor, um profissional do marketing, se você é isto aqui no Brasil, ou se você exerce a sua profissão como um missionário em outro país. Deus nos chamou para sermos seus representantes onde quer que nós vivamos e para
fazer a obra que Ele nos chamou para fazermos. Então você entende que não importa onde você estiver, há uma voz aí dentro que não deve se calar. Há uma voz aí dentro que não pode ser sufocada nem esquecida. E ela diz assim: você é um missionário, você é um representante, você é um chamado, você tem uma missão. Você não está aí para fazer só o que todo mundo faz, você está aí para fazer o que todo mundo faz, e enquanto isso, ser um representante do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o texto que o apóstolo Paulo escreveu nessa sua magistral obra, que é a Epístola aos Efésios, ele, depois de começar já a dizer como nós devemos viver, porque Paulo, a maioria das cartas, ele primeiro fala da doutrina e depois ele fala de como viver essa doutrina. Então, nos primeiros 3 capítulos de Efésios, ele falou sobre a doutrina, que é a igreja como uma nova sociedade que tem Cristo como cabeça. Mas do verso 1 do capítulo 4 em diante, ele começou a dizer: então agora você deve andar ou viver de acordo com essa doutrina. E quando nós chegamos aqui no capítulo 5 e o verso 15, Paulo está escrevendo não para monges isolados em monastérios. Ele está escrevendo para crentes que vivem numa sociedade movimentada, plural, moralmente desafiadora, que era a cidade de Éfeso, cheia de templos, de adoradores de Diana, de todo tipo de idolatria. Uma cidade que, por ser idólatra, era também moralmente comprometida, porque a idolatria levava à prostituição cultural nos dias de Paulo. Ele está escrevendo para crentes que vivem nessa sociedade plural, movimentada, nessa sociedade moralmente corrompida, e ele diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. É interessante a palavra que Paulo diz aqui, a Revista Corrigida diz assim: vede prudentemente como andais. Andar aí não é só o passo de uma perna após a outra, é o viver. E ele disse: veja, mas o ver aí está numa forma imperativa, no presente. E quem estudou um pouquinho do grego do Novo Testamento sabe que presente não fala só do hoje, mas fala de uma ação que é contínua. O que Paulo está dizendo é: esteja o tempo todo apercebido, olhando, enxergando como é que você está vivendo. Ele poderia dizer em outras palavras: não viva no automático, não seja mais um, não viva como todo mundo. Até sua mãe já disse que você não é qualquer um. Não viva como qualquer um, veja como é que você está vivendo, seja ativo em observar a sua vida. Isso fala, queridos, de uma vida que é intencional. Não vivo por viver, não passo só as folhinhas do calendário, não estou só cumprindo tabela. Eu tenho uma vida que tem um propósito, e eu sou chamado a atentar para a maneira como eu vivo. A ideia aqui então é que tenhamos uma vida criteriosa, intencional. Como é que você está vivendo? Você sabe quem você é? Você sabe o que foi chamado para fazer, você sabe que tem uma missão a cumprir, você sabe que deve viver essa missão no dia a dia. E aí então Paulo apresenta aqui 2 categorias de pessoas. Todos nós estaremos obrigatoriamente em uma delas. Ele disse: existem os sábios e existem os tolos. Os tolos vivem no automático, seguem a trend do momento. Os tolos vão aí de qualquer jeito.
Os tolos só cumprem a tabela da semana. Os sábios, eles vivem intencionalmente preocupados em viver com sabedoria, o que significa aproveitar bem os dias que eles têm. Então deixa eu só conferir. Quantos tolos tem aqui? Levanta a mão, por favor, e sustenta aí. Opa, graças a Deus que ninguém caiu na pegadinha, né? Então vamos conferir agora a turma do outro grupo. Quantos sábios tem aqui? Levanta a mão e segura aí. Olha Jesus. Se você é um sábio, então naquilo que Paulo está dizendo que os sábios têm como característica, você tem uma vida que você está monitorando-a frequentemente para que ela seja intencional, produtiva, para que ela cumpra o propósito de Deus que Ele chamou você para cumprir. Os sábios, ele diz, são pessoas que vivem vigiando a vida, para viver de maneira que a sabedoria governe as suas atitudes, porque ele disse que isso é viver a vontade de Deus para nós. Nós vivemos em um tempo que talvez mais do que qualquer outro que a gente tenha visto ao longo da história da humanidade. A característica dos dias que Paulo diz aqui cabe como uma luva no nosso tempo. Os dias são maus. Os dias são maus. O que ele está querendo dizer não é que o tempo é governado por alguma entidade maligna. O que ele está querendo dizer é que se nós não resgatarmos cada minuto da nossa vida, ele será desperdiçado em coisas tolas. E se isso era verdade no século I em Éfeso, no século XXI, no Rio Grande do Norte ou no Brasil, isso é mais do que verdade. Se você não vigiar seu tempo, você vai rolar o feed para cima e para baixo. Se você não vigiar o seu tempo, você vai maratonar as séries tolas uma após a outra. Se você não vigiar o seu tempo, você vai ficar só passando o tempo, dormindo mal, acordando cansado e deixando a vida me levar. Vida leva eu, como diz a canção por aí, como se fosse um tolo. Por isso essa palavra é muito pertinente para nós hoje. Paulo diz, se você quer viver como sábio, você precisa resgatar cada minuto do seu tempo. A palavra é remindo o tempo. Remir é comprar. É como quem paga um prêmio para tirar uma coisa que não era sua, ou para trazer de volta uma coisa que foi sua e você perdeu. Alguém que foi sequestrado e você pagava um preço para tê-lo de volta, era remir. Quando você pagava para ter uma coisa, isso era remir. Paulo estava dizendo, você precisa tomar de volta o controle do seu tempo como algo muito precioso, porque os dias são maus. Nós vivemos hoje num tempo em que esta palavra é mais do que necessária. Agora note que Paulo não está falando, irmãos, do tempo que nós temos no final de semana na igreja. Nós somos bons em remir esse tempo. Cantamos, pregamos, oramos. Nós somos bons em fazer o bom uso desse tempo. Glória a Deus pelo bom uso do tempo que está sendo feito aqui no Aviva. Tão organizado, tão preparado para que seja produtivo para a sua vida. Mas quando o Aviva acabar, aí agora o tempo que deve ser remido não está mais sob o controle desses simpáticos irmãos aqui.
É você que precisa remir o seu tempo quando isto aqui acabar, porque nós às vezes vivemos dentro dessa separação, dessa dicotomia. Eu sou crente aqui, mas lá é outra coisa. Aqui é a Bíblia, mas lá, irmão, é um leão por dia. Outro tipo de leão, né? Tem que matar um leão lá. Todo dia tem que viver de acordo com a regra, tem que nadar no mar dos tubarões. Não, mas e Paulo está dizendo, queridos irmãos, que Cristo é Senhor de toda a nossa vida. Cristo é Senhor do culto, mas Ele também quer ser Senhor do currículo. Ele é Senhor do culto, mas Ele também quer ser Senhor do trabalho. Ele quer ser o Senhor do estudo, Ele quer ser o Senhor de tudo, Ele precisa ser o Senhor de tudo, porque a fé cristã não nos foi dada para ser vivida nos finais de semana. Guarde uma frase para você não esquecer: crentes que só cultuam no domingo, geralmente têm uma fé de segunda. De segunda mão, não é de segunda-feira não. Porque nós não fomos chamados para cultuar a Deus somente em um dia. Nós somos chamados para ser verdadeiros adoradores e servos e representantes todos os dias da nossa vida. O trabalho não é um campo neutro, a universidade não é um campo neutro, a escola não é um campo neutro, a rua que você vive não é um campo neutro. Tudo isso é campo missionário e lugar de batalha espiritual. Todo o lugar é um lugar onde nós entramos como crentes em Jesus, aleluia. Você pode não perceber, mas quando um crente habitado pelo Espírito Santo, em comunhão com Deus, quando ele põe o pé no ambiente, o mundo espiritual sabe que ele chegou. Sabe que ele chegou. As pessoas podem nem notar a sua presença, mas o mundo espiritual sabe que ele chegou ali, porque chegou um representante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você e eu precisamos entender quem nós somos. Nós somos servos de Deus. Pastor Luciano Subirá conta um testemunho das suas mensagens que ele tinha um amigo e numa época que esse amigo não era crente, esse amigo era envolvido com feitiçaria, com muita coisa, e ele estava num cemitério com um companheiro lá para arrancar um corpo que tinha sido sepultado naquele dia, para realizar um despacho, um trabalho, uma feitiçaria qualquer lá. Quando ele vai erguendo a picareta, o companheiro lá disse: opa, peraí, para, recebi uma ordem aqui, não toque nesse defunto aí, não toque nesse corpo. Ele disse: não, eu já paguei até o coveiro, mas a ordem que chegou aqui é o seguinte: se você tocar aí, você morre. Aí ele largou a picareta e foi perguntar: quem é que está enterrado ali? E aí disseram para ele: é a esposa de um pastor que morreu e foi enterrada aí. Aí aquele homem parou e disse assim: peraí, então eu estou do lado errado. Porque se o homem lá de cima cuida dos dele até depois que eles morrem, imagine enquanto está vivo. Imagine enquanto está vivo, aleluia. Você entende, aleluia. Aquele homem estava querendo profanar aquele túmulo, e a voz disse assim: não toque nesse aí, senão você morre, porque esse aí pertence ao homem lá de cima. Agora imagine você que está vivo, quando você chega num ambiente, aleluia, há um registro espiritual, chegou o representante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que tem toda a autoridade, aleluia. Nós não somos
livres para viver de qualquer maneira, porque somos representantes daquele que nos chamou para sermos seus servos aqui nesta terra. Aleluia! Por isso nós entendemos o que Paulo diz. Veja como você está vivendo. Observe como você está se comportando. Viva como sábio. Quando ele escreve as outras epístolas, o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos viver de maneira que agrade a Deus. Nós vamos encontrar em muitos outros textos. 1 de Pedro capítulo 2, o verso 12, ele diz: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nós vivemos em um meio que cada vez parece ser mais difícil ser um cristão verdadeiro. Somos levados a viver em ambientes onde alguém vai injuriar da nossa fé, alguém vai querer zombar da nossa postura. Mas é aí quando nós precisamos nos lembrar da palavra de Deus, no meio dos gentios, no meio dos pagãos, no meio dos idólatras, no meio dos incrédulos, no meio de qualquer pessoa. Viva como alguém que é um servo de Deus, e você poderá então ali fazer a diferença. Aleluia! Quando eu falo disso, eu me lembro sempre de Daniel. Daniel foi levado muito jovem para a Babilônia, e ele sobreviveu a 4 administrações diferentes. Agora veja, eu não estou falando das nossas administrações públicas que tem tempo para começar, para terminar. Ele sobreviveu a 4 impérios, ou 4 imperadores diferentes. 2 no primeiro império, mais um e o outro. E este homem sempre foi o melhor onde ele estava. Mas o que me chama a atenção é porque quando ele é lançado na cova dos leões, e o homem mais poderoso do mundo ficou preocupado com ele, perdeu o sono, e agora ele vai até a cova logo cedo, sem saber direito o que tinha acontecido. É porque ele não conhecia o nosso Deus, né? Ele baixou um decreto lá, e o decreto dele foi, logo não estava servindo de nada, que Daniel estava orando com decreto ou sem decreto mesmo. Ele não era como o nosso Deus. O nosso Deus, quando baixa um decreto, está baixado o decreto e acabou-se. Está baixado o decreto e acabou-se. Deus baixou o decreto e disse: hoje aqui, rei não dorme, leão não come, profeta não morre. Pronto. Está resolvido. Agora ele chega na boca da cova, e o que me chama a atenção é porque quem é Daniel? Ministro do império, alto funcionário de Babilônia, o número 1 entre os sábios, os astrólogos. Mas o rei não diz assim: Daniel, primeiro-ministro. Essa não era a sua verdadeira identidade. Essa não era a marca que ele tinha. Quando ele andava na rua, alguém podia até dizer que ele era ministro, mas não era isso que o marcava realmente. O que era que marcava? O rei chegava na beira da cova e diz: Daniel, servo do Deus Altíssimo. Servo do Deus Altíssimo. Será? Se é Altíssimo, rei, fique tranquilo, está tudo certo, porque o Altíssimo cuida daqueles que o servem. Aleluia. Você entende quem é esse homem? O maior da sua época. Mas o que identifica ele é servo do Deus Altíssimo. E nós precisamos também entender que fomos chamados para ser estas pessoas. Você pode estar num ambiente acadêmico,
mas lá você é servo do Deus Altíssimo. Você pode estar no ambiente de trabalho, mas lá você é servo do Deus Altíssimo. Hoje nós vivemos um tempo em que o mundo do trabalho é muitas vezes marcado por competição desleal, por relativismo moral, por corrupção normalizada, por uma busca obsessiva por status. Mas o crente, quando está ali, ele precisa entender quem ele é: servo de Deus, representante de Cristo, filho do Deus Todo-Poderoso e um missionário enviado àquele lugar para pregar a sua palavra. Aleluia. Nós então entendemos que antes de testemunhar com palavras em qualquer lugar, nós testemunhamos com a vida. Eu trabalhei pela graça de Deus durante 15 anos como representante comercial e passava o dia indo às empresas, tendo contato ali com as secretárias, as atendentes, recepcionistas, para falar com as pessoas e ali divulgar o produto e fechar acordos e vendas e tal, e essa coisa toda que um representante comercial faz. Mas um dia eu estava como pastor, durante 10 anos eu pastoreava a igreja, mas trabalhava também o dia todo como representante comercial, né? Já tem 16 anos que eu estou como pastor em tempo integral. Mas durante esses 10 anos era essa a rotina: trabalho e à noite na igreja. E uma família estava com um problema, eu precisei ir à casa para fazer uma visita. E na hora de fazer a oração, o casal, a mãe e o pai, os donos da casa, chamaram as minhas filhas são casadas, mas elas estão aqui também, eu posso chamar? Pode chamar, vamos orar pela família toda. E uma das moças que estava ali era uma secretária de uma empresa, e quando ela me viu, disse: você é o pastor da minha mãe. Eu sabia que você era crente, mas não sabia que você era pastor. Mas quando você chegava lá na empresa, sempre eu sentia uma paz muito grande. E tinha um colega meu na mesma empresa, que às vezes eu chegava para visitar alguém, e alguém dizia: eu estou com uma dor de cabeça, eu tomei um comprimido, não passou. Me dá o telefone do irmão aí, que eu vou ligar para ele orar por mim, porque eu sei que Jesus vai me curar. A pessoa não era crente, mas sabia que ali havia um representante do céu que dizia assim: Deus, chega aqui com cura. E Deus curava, e Deus falava e trazia paz à presença daquela pessoa. Nós somos chamados, queridos, a vivermos de tal maneira que alguém pode chamar você de irmão ou de irmã, até com uma zombaria no rosto, mas ele vai ter que reconhecer: é um servo de Deus, é uma serva de Deus que chegou aqui. E aí então a nossa postura como servo de Deus precisa ser vista. Crente tem que ser pontual. Crente tem que ser aquele que marca e chega, que compra e paga. Crente tem que ser honesto. Crente tem que ter respeito pelas autoridades. Crente tem que ter excelência no que ele faz. E deixa eu lhe dizer uma coisa, meus irmãos: nós estamos vivendo um tempo que o crente tem tudo para, usando uma expressão que hoje é relativamente comum, tem tudo para nadar de braçada no mar azul sem tubarões. Porque se existe um tempo que as pessoas estão vivendo como tolas, gastando seus dias em qualquer coisa, é hoje. Então, se você viver como sábio, você vai se destacar no meio destas pessoas. Se você entender o quanto faz a diferença ser crente e viver como sábio, você vai fazer
de cada minuto do seu tempo um investimento em crescimento para ser o melhor para a glória de Deus. Porque deixa eu dizer numa frase que pode soar até impactante para os seus ouvidos, mas eu preciso marcar esse entendimento na sua memória: mediocridade não honra a Deus. Agora deixa eu dizer do outro jeito: excelência honra o Senhor que nos chamou para vivermos como sábios. Aleluia. Seja o melhor no que você faz, seja o melhor no que você diz. E aí entra até a nossa postura, porque você sabe, aqui todo mundo ou já foi estudante, você sabe que em sala de aula há uma diferença grande daquela turma que senta na cadeira da frente e daquela que senta lá no fundão. Lá no fundão o camarada chega com o caderno enrolado assim, debaixo do braço, que as duas capas já só aguentou até o final do primeiro semestre. Senta lá atrás, meio escondido, deita a cadeira para encostar na parede. Você quer ser um crente e ser respeitado como crente? Não seja dessa turma lá descomprometida, não seja dessa turma irreverente, mas seja comprometido com a excelência, porque o apóstolo Paulo nos ensinou dizendo assim: tudo que você for fazer, faça como ao Senhor, e dele você receberá a recompensa. Aleluia. Você será notado pelos homens, mas você será principalmente notado pelos céus, por servir a Deus com excelência. Agora, quando alguém chegar e perguntar assim: por que você é tão bom no que você faz? Aí você diz assim: deixa eu lhe contar o meu segredo. É porque eu sou crente. É porque eu sirvo a Jesus. É porque o meu patrão é Jesus. Aleluia. É Ele quem nos leva a nós vivermos esta vida de excelência. Aleluia. E deixa eu lhe dizer uma coisa, que desde que aqui chegou, tem uma palavra queimando no meu peito. Talvez você esteja dizendo assim: mas pastor, eu já me esforcei, eu já fiz de tudo, ninguém me viu, eu não tenho oportunidade. Mas deixa eu lhe contar uma história. Quando eu fui enviado para ser pastor na primeira igreja no interior, por razões que eu desconheço e também não me interesso em conhecer, eu não tinha oportunidades para pregar na igreja que era a igreja Apolo. Por 4 anos havia uma escala todos os meses na reunião de obreiros, e em 4 anos eu nunca entrei na escala. Uma reunião que tinha aí uns 100 obreiros, eu nunca tinha oportunidade alguma de pregar ali. Mas eu estava me preparando, mas eu estava estudando, mas eu estava me esforçando pela graça de Deus, entendendo quem me chamou, entendendo quem me colocou no ministério. Um dia alguém manda uma mensagem: pastor, me diga aí o seu telefone de contato. Aí eu vi no perfil lá, era um pastor, passei o telefone. No outro dia alguém me ligou: pastor, aqui é o pastor fulano e tal, sou vice-presidente da igreja aqui, queremos convidar o senhor para vir pregar numa escola bíblica de obreiros aqui em Goiânia. Eu perguntei: quem me indicou? E ele disse: ninguém. E quem me conhece aí, pastor? Ele disse: que eu saiba, ninguém. Como é que o senhor está me chamando para ir pregar numa escola bíblica de obreiros? Aí ele disse: não, o pastor que pediu o seu contato, ele viu os vídeos do canal do YouTube do irmão. Esse ano meu canal completou 14 anos. Quem é que não está inscrito no meu canal, levante a mão que eu vou orar por você. PR Kleber Maia, você me encontra lá. Ele viu o canal no YouTube e nós estamos convidando. Eu brinquei com ele, eu disse até assim: pastor, nem eu me convidava para ir pregar numa escola bíblica de obreiros sem conhecer a pessoa assim.
Na minha fraqueza eu pensei, deve ser uma igreja pequena, não tem assim recurso para chamar uma pessoa e tal, que cobra cara, e disse, não, vou chamar esse irmão aqui, tá bom. Quando eu cheguei lá, meu irmão, quantas pessoas tem inscrito no Aviva aqui? 2.000, só aqui nas duas bases, 2.800, aqui 1.600. Quando eu cheguei lá, tinha 1.800 obreiros inscritos na escola bíblica de obreiros lá. Então, para você que está se preparando, e você diz assim, mas ninguém me vê, mas eu não tenho oportunidade, eu vim aqui nessa tarde para dizer, continue se preparando, esteja pronto, continue investindo em seu crescimento, porque Deus usa estruturas, mas Deus não precisa delas. Deus não precisa de estruturas. Alguém pode jogar você na cova como Jeremias, pode colocar você no buraco como José, pode até jogar um caminhão de areia em cima, mas o Deus que chamou você, Ele sabe onde você está, Ele sabe quanto você está pronto, Ele sabe como você vive, e não há ninguém que impeça de Deus usar aqueles que Ele chamou e para quem Ele quer abrir a oportunidade. Aleluia! Esteja pronto, esteja preparado. Alguém um dia vai chegar e dizer, você é crente, né? Então ore por mim. O que zombou um dia vai chegar e dizer, você é crente, né? Então ora por mim, interceda por mim. E você precisa estar pronto para ser um instrumento de Deus ali, naquele lugar. O testemunho cristão não começa com um versículo numa camiseta. O testemunho cristão começa com uma postura de crente onde ele vive. Pode não ter nem o nome de Jesus na camisa, mas quem olha para você diz, Jesus está aí. Aí tem Jesus, aí tem Jesus, ali tem Jesus, aleluia. E isso nós precisamos ter como padrão para a nossa vida. Agora Paulo nos ensina outra coisa importante sobre postura. Ele diz que nós precisamos ter cuidado com quem nós andamos. Porque ele disse, 1 Coríntios 15, 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 13, 20 já dizia assim, quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Deixa eu checar para ver se já houve alguma mudança de lá para cá. Quantos sábios tem aqui? Quem é sábio anda com sábio. Porque alguém já disse que você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Entendeu? Então funciona assim, você anda com 5 crentes avivados, você é o próximo, é o sexto. Mas você anda com 5 crentes desmantelados, você é o sexto. Você anda com 5 crentes que acredita e anda por fé, você é o sexto. Agora você anda com aqueles 5 crentes que só tem de crente o nome e não acredita que Deus vai fazer nada, você é o sexto. E o problema é que tem gente querendo ser sábio, cercado de tolos por todos os lados. Você é sábio? Ande com o sábio. Veja com quem você anda, porque você logo será identificado pelo grupo com quem você anda. Ande com quem tem compromisso, e alguém, você pode nem ter esse compromisso todo, mas alguém olha você no grupo e diz, ele está com quem tem compromisso, é uma pessoa de compromisso. Ande com pessoas de verdade e você será considerado verdadeiro. Ande com pessoas crentes e você será chamado de homem de fé, de mulher de fé, e você será grandemente beneficiado pelo grupo que você anda. Mas pastor, é porque lá na minha universidade não tem muita gente, então ande com poucos. Mas seja luz onde você está, aleluia.
porque nós somos chamados para impactar e não para ser impactados. Nós precisamos então entender que nós testemunhamos com a maneira como nós vivemos. Cuidado com a maneira como você vive, Paulo diz. Mas ele também vai dizer assim: estejam preparados para aproveitar as oportunidades, aproveitando bem o tempo, ele disse, e o tempo aqui não é a palavra cronos, a palavra do relógio. Ele não está dizendo simplesmente, seja um bom gerente da sua agenda, olha aí no relógio, não perca minutos. Cronos é uma palavra para o tempo que nós contamos no calendário, no relógio, mas a palavra aqui que ele está usando, fala de tempo como oportunidade. Que às vezes a gente diz, é o tempo de Deus, mas não é o tempo de Deus somente, é o tempo de oportunidade. Aproveite as oportunidades. E para aproveitar as oportunidades, nós também temos que estar preparados para testemunhar com as palavras. A ordem é assim: primeiro testemunhamos com a vida, porque a vida dá peso às palavras, a vida dá credibilidade às palavras. Jesus disse dos fariseus: faça tudo quanto eles dizem, mas não faça como eles fazem, porque eles falam, mas eles não cumprem. O que dá peso à sua palavra é quando você vive aquilo que você prega. É quando você fala e alguém vai atrás, e isso é realmente o que você está vivendo. Pedro, 1 Epístola, capítulo 3, verso 15, ele diz: esteja sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temperança. Nós precisamos estar preparados para falar da nossa fé, queridos irmãos. Há uma pesquisa, o Valmir Nascimento, no seu livro Cristão e a Universidade, diz que 60 e tantos por cento dos cristãos que entram na universidade perdem a sua fé. Qual é o problema? A faculdade desvia, a universidade desvia. Mas será que a universidade é tão forte assim? A questão não é que a universidade é tão forte. A questão, infelizmente, é que nós às vezes vamos para lá despreparados. Não é que eles são tão fortes, é que nós somos fracos. É porque a física diz o seguinte: se você botar dois recipientes, um cheio e um vazio, e fizer uma ligação, o cheio derrama para o vazio. O vazio nunca derrama para o cheio. O cheio é que derrama para o vazio. Então, se você chegar lá cheio de Jesus, cheio de Jesus, cheio de Jesus, e todo dia se encher de Jesus e for para lá, aleluia. Pode ser que tenha muita coisa lá, mas quem está cheio é quem derrama sobre quem está vazio. Quem está cheio é quem preenche quem está vazio, aleluia. Então, enchendo-se de Jesus, nós podemos sim ser testemunhas dele onde quer que nós estejamos. Mas para isso, a mente precisa estar cheia de Jesus. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos ler bons livros, nós precisamos estar preparados para falar da nossa fé. Se alguém chegar para você e perguntar sobre Jesus, perguntar sobre a sua fé, e perguntar sobre a salvação, e perguntar sobre o céu, e perguntar sobre aquilo que você crê, você está preparado para dizer? Está preparado para sustentar o debate? Nós precisamos estar sempre preparados para falar de Jesus.
e para aproveitar os momentos para testemunhar da nossa fé com a vida e com aquilo que nós também temos para dizer. Até nas oportunidades, irmãos, mínimas. Quando eu trabalhava nesta empresa, como representante comercial, um dia, quer dizer, um final de ano, como acontece em quase toda empresa, tinha aquele famoso amigo secreto. E aí colocaram lá no quadro de avisos, cada um colocou o que queria, né? Aí você tirava papelzinho para saber quem você ia presentear, ia lá no quadro de aviso e estava lá o que o cidadão queria. A pessoa que eu tirei fazia coleção daqueles carrinhos de ferro, aquelas miniaturas de carrinho bonitinho, Hot Wheels, né? Aí eu digo, mas rapaz, não acredito, o cara... Bom, vamos comprar o carrinho dele. Mas eu passei também na livraria, comprei uma Bíblia. Aí eu cheguei lá na hora, olha, a pessoa que me tirou e tal, ela coleciona carro, mas é assim, não sei o que e tal. Tá aqui o carrinho. Agora, eu achei um presente pequeno e aproveitei e trouxe também um grande. Pegue. Aí ele agradeceu e tal, tudo bem, né? Aquela coisa, desembrulhou, uma Bíblia legal, aquele sorriso meio amarelo, não sei o quê. O carrinho encheu os olhos da criatura e tal. Ok. Os anos se passaram. Acho que no ano seguinte, ele foi demitido, sem justa causa, entrou na justiça, demorou mais de ano para poder ser restabelecido e tal. Um dia eu encontrei-o no shopping. Ele me deu um abraço apertado. Disse assim, pastor Kleber, nos dias mais difíceis, que eu estava tentando até pensando em tirar a vida, no dia que estava tudo de cabeça para baixo, acabou tudo que tinha em casa, imagine, 2 anos quase desempregado, lutando na justiça para ver se voltava, eu me lembrei daquela Bíblia que o Senhor me deu. E eu fui ler aquela Bíblia, olha, aquilo trouxe paz ao meu coração, aquilo trouxe um bálsamo à minha vida. Eu digo, quase que eu perguntava, e o carrinho? Aproveite as oportunidades, aproveite as oportunidades. O problema é que às vezes a gente fica meio acanhado como crentes e não, mas ele só gosta daquela banda com nome de remédio para gripe, mastruz com não sei o que, cebola com não sei o que, vou dar o negócio que ele quer. Não, aproveite e evangelize com um presente, evangelize com uma palavra. Vai mandar um bilhetinho, bote lá no pezinho um versículo também. Aproveite as oportunidades, porque os dias são maus. E você não sabe, mas uma palavra que você diz, uma oração que você faz, uma atitude de crente que você toma, pode ser exatamente o que aquela pessoa está precisando naquele dia. Porque tem gente que por fora tem aquela cara de ateu, misturado com todo tipo de coisa, mas por dentro tem uma alma carente, tem uma pessoa sofrida, por dentro tem alguém cheio de traumas, por dentro tem alguém precisando urgentemente de Jesus na vida, precisando de uma palavra, de um abraço, de um sorriso, e ele disfarça com aquela rebeldia toda, para achar que é muita coisa, mas no dia que ele realmente está quebrado, aí chega um crente, com um abraço de crente, com uma palavra de crente, com um louvor de crente, aleluia, isso faz a diferença na vida desta pessoa, aleluia.
Então nós precisamos ser sábios na nossa maneira de agir, inclusive aproveitando as oportunidades. Colossenses capítulo 4 e o verso 5, Paulo diz assim também: sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Olha só. Você pode até ser o chato de galocha, mas seja o chato crente. E aí também é que nós precisamos entender, queridos. Para ser crente não precisa ser chato, mas precisa ser crente de verdade. Não precisa estar toda hora querendo só falar de Jesus, de Jesus, de Jesus. Fale de Jesus sem palavras primeiro. Porque às vezes o crente vai chegando num lugar, alguém está contando uma piada suja, um negócio, aí diz assim: ô irmão, desculpa, eu não vi que você tinha aí chegado. Ei, respeita o irmão, não conte isso não, que ele não gosta disso. Você já pregou sem dizer nada. Você já pregou sem falar nada. Agora ruim é quando o outro diz assim: não, mas o irmão é da bagaceira também. Aí perdeu o testemunho. Aí o testemunho já era. Mas alguém pode dizer: eu quero lá saber de irmão, não sei o quê, mas alguém vai dizer: não, respeita o irmão, respeita a irmã não é disso não, o irmão não é disso não, essa pessoa aqui é de Deus, essa pessoa é uma pessoa verdadeira, uma pessoa crente, é uma pessoa coerente, é uma pessoa honesta, é uma pessoa de verdade. Nós, quando com a vida nós testemunhamos, com as palavras vai ficar muito fácil, mas precisamos estar preparados para falar também com as palavras quando a oportunidade chegar. Todos nós, queridos irmãos, fomos chamados a ser testemunha de Jesus, lá no trabalho, lá na escola, lá onde você vive. Não precisa ser agressivo, não precisa ser impositivo, mas também não pode ser omisso. Às vezes é na simplicidade que alguém vai chegar. Pode ser que no grupão ele zombe, mas lá no intervalo lhe chama e diz: me fala desse Jesus, me conta da tua fé. Como é que está todo mundo aqui preocupado com a prova, morrendo, arrancando os cabelos, e você está aí rindo, contente, cantando um hino. O que é que traz paz ao seu coração? E aí é a hora de dizer: é Jesus na minha vida, é Jesus na minha vida, aleluia. Nós precisamos então trazer a responsabilidade de falar de Jesus onde quer que nós estejamos, entendendo que vocação não é profissão. Vocação é ser crente numa profissão. É ser de Jesus onde quer que nós estejamos. Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 9, ele diz: vós sois a geração eleita, povo escolhido, a nação santa. Nós cantamos isso, né? Coisa linda. Mas para quê? Para que somos a geração eleita, a nação santa, o povo escolhido, para cantar bem no Aviva? Não, ele diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem que estar na luz, tem que ser luz, mas também tem que falar da luz, tem que anunciar as virtudes, aleluia. E nós fazemos isso de todas essas maneiras. Seja crente, seja excelente, seja comprometido, seja sábio, use bem o seu tempo, e você será uma testemunha de Jesus, porque alguém vai ver Cristo em nós, e isso faz toda a diferença. Mas pastor, como é que eu posso servir a Jesus? De que maneira eu vou servir a Jesus? Fazendo o que você foi chamado para fazer. Como é que eu sei disso? Paulo disse: olha, seja sábio
Mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Que você faça o que Ele lhe chamou para fazer. E como é que eu sei o que é que Ele me chamou para fazer? Você precisa identificar aquilo que Deus lhe deu. Dá para colocar na tela aí, 1 Coríntios 12, 4 a 6. 1 Coríntios 12, 4 a 6. 3 versículos que nós lemos, às vezes não paramos para refletir sobre eles. Mas Paulo diz assim, verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ou há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que é um dom? É uma capacidade que Deus dá a você. Quem é que tem dons? Todo mundo que faz parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque não existe nenhum órgão inútil no corpo. Até um dia desse alguém pensava que o apêndice era inútil, já descobriram que não é. Coisa de evolucionista que achava que era um pedaço que não caiu, né? Não, tem um propósito sim muito importante. Então deixa eu checar aqui. Quem pertence ao corpo de Cristo aqui, levanta a mão assim. Se você é corpo, você tem uma função. Você tem um dom. Porque se no seu corpo tiver uma coisa que não estiver funcionando, você já está preocupado, pelo menos deveria. Tudo no corpo precisa funcionar. Você tem um dom. Deus lhe deu um dom. Deus lhe deu um dom, pelo menos um dom. Tem uns que Ele deu logo um combo. Como é que eu sei que eu tenho um dom? Porque você é corpo de Cristo. E porque a palavra de Deus é muito clara, dizendo que Ele nos deu dos seus dons. Agora, qual o dom que eu tenho? Paulo lista diversos dons. A gente se prende aos 9, mas lá no verso 28 e diante já tem outra lista. Romanos 12 tem outra lista. Efésios 4 tem outra lista. Tem gente lá no Antigo Testamento que o camarada só sabia fazer tijolo com palha. E Deus disse, eu vou dar a ele a capacidade de pintar, de bordar, de esculpir, de trabalhar com madeira, com ferro, com bordado, com tudo. E ainda tem mais uma coisa, Ele vai ensinar os outros. Olha que coisa linda, o cara saiu de fazedor de tijolo para ser um artesão qualificado e professor do Senac. Além de saber fazer tudo, ele ainda tinha capacidade de ensinar aos outros. Isso me diz uma coisa, se o Espírito quiser lhe capacitar, Ele transforma você em uma pessoa habilidosa. Ele pega aquele irmão que só sabe ferver água e transforma num masterchef. Porque o Espírito é capaz de capacitar, aleluia. Ele faz coisas extraordinárias. O que é um dom? É uma ferramenta. Se eu saísse distribuindo caixas aqui, cada uma com uma ferramenta. Se lá do irmão Alisson tiver um pincel e ele abrir, tem um pincel. O que é que Deus lhe chamou para fazer? Pintar. Agora tem que descobrir o quê? Onde? Aí tem o versículo seguinte, o verso 5, Paulo diz assim: há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O dom é o que você faz. O ministério é onde você faz. O ministério é onde os dons são postos em prática. Então tem gente que tem o dom de evangelizar. Ok, eu fui chamado para evangelizar, amém. Mas eles pensam em ser o Billy Graham do Alecrim. E às vezes não é esse o chamado. Porque o dom pode ser de evangelista, mas o ministério pode ser diferente. Tinha um irmão que foi aqui muitos anos dessa igreja, irmão Argemiro. Todo dia irmão Argemiro ia para um dos hospitais aqui fazer visitas. E voltava no final da tarde com uma relação no bolso. 5, 6, 8, 10 pessoas que ele ganhou para Jesus no hospital. Não era um Billy Graham. Nunca pregou aqui nesse púlpito. Nunca fez uma cruzada. Seu nome nunca apareceu em nenhum cartaz.
Mas todo dia ele voltava para casa com 4, 5, 8, 10 vidas que ele ganhou para Jesus no hospital. O irmão Algemiro era um evangelista, mas o ministério dele não era em cruzadas. Entende? Porque o dom é um, mas o ministério é diverso. Mas o Senhor é o mesmo. Então tem gente que vai ser chamado para ser evangelista de criança. E está dizendo, me botaram no depinho, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, eu queria ser o Billy Graham da minha geração. Mas se o seu ministério é esse, trabalhe, meu irmão, trabalhe. Eu sou chamado para ensinar, amém. Mas qual o ministério? Ensinar na escola teológica? Ensinar no departamento infantil, ensinar aquela classe de adolescentes. Mas se tem o chamado para ensinar, ensine. Quem sabe o seu chamado é para ensinar lá na universidade. Mas ainda tem uma outra coisa, que o tempo vai já terminando. O verso 6 ainda tem uma outra coisa. Os dons são diversos, mas os ministérios são diversos. Mas ainda tem outra coisa. Paulo diz assim: há diversidade de operações. Então vamos lá. Dom é o que você foi chamado para fazer. Ministério é onde você vai fazer. E operações é como você vai fazer. Como? Porque tem gente que foi chamado para a linha de frente. E tem gente que foi chamado para os bastidores. Tem gente que foi chamado para ser evangelista de criança, mas não sabe lidar com crianças. Mas ele escreve material didático para crianças como ninguém. É que o como dele é diferente. O como dele. Tem gente, irmãos, que só quer estar com pessoas, com gente. E tem gente que só trabalha bem isolado. Você põe a irmã para fazer um trabalho sozinha lá no departamento de jovem, organizar lá um material. Aí no final do dia que aparece alguém, ela diz assim: graças a Deus, eu já estava ficando doida aqui sozinha, não tem ninguém para conversar. E tem aquele outro que só gosta de trabalhar sozinho. Quando chega a pessoa, já no final do dia, ele diz: graças a Deus que só apareceram agora, não apareceu ninguém para me atrapalhar. Aí o problema é que a gente pega esse que gosta de pessoas e bota lá dentro para trabalhar sozinho. E pega esse que gosta de trabalhar sozinho e bota lá na recepção para receber os irmãos. Tem gente que é organizado por natureza. Eu conheço uma pessoa que ela organiza a gaveta dela, é assim, lingerie branca em cima de lingerie branca, lingerie preta em cima de lingerie preta. E eu conheço gente que é assim, a roupa que está dentro do guarda-roupa e a roupa que está fora do guarda-roupa, pronto. Aí a gente bota a pessoa organizada para estar na recepção junto com a outra desorganizada. Aí a pessoa organizada bota os folhetos, tudo organizadinho, bonitinho. Aí a outra, quando vê, a primeira pessoa mete a mão, desorganiza tudo. Não, graças a Deus que você veio, dá um abraço, entrega o folheto. O problema é que nós, às vezes, queridos, estamos deslocados. Você tem um dom. Você tem um dom. Agora, se você não descobriu ainda, descubra onde é o seu ministério. Seu ministério é o lugar onde você vai exercer esse dom. Pode não ser aquele que aparece mais, pode não ser aquele que está toda hora alguém dizendo o seu nome, mas é o lugar que Deus lhe chamou. Agora descubra também qual é a operação do Espírito na sua vida. Pode ser que Deus tenha lhe chamado para servir de uma maneira que você ainda não entendeu. Quem serve nos bastidores, quem serve escrevendo, quem serve cuidando, quem serve fazendo coisas que ninguém está vendo, mas serve e foi chamado por Deus para servir assim. Ele está fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer e será bem-aventurado, porque ele está descobrindo a vontade de Deus para ele, que é fazer aquilo que ele foi chamado e capacitado pelo Espírito Santo de Deus.
tem outras coisas que você pode utilizar para descobrir o seu chamado. O salmista, no Salmo 37, verso 4, ele diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas entenda o versículo, a gente às vezes para, cita e não entende. Ele diz: agrada-te do Senhor. Ou eu gosto da versão, a Nova Bíblia Viva diz assim: faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração. Tem gente que lê esse versículo e diz: pronto, eu vou agradar Jesus e Ele vai fazer tudo o que eu quero. Eu vou agradar Jesus e Ele vai fazer. Não, Ele não está dizendo agrade Jesus, Ele está dizendo agrada-te do Senhor. Tenha alegria em Jesus. Se a sua alegria for servir a Jesus, Ele concederá o desejo certo ao seu coração. A gente às vezes não descobriu ainda o que fazer, porque a gente está pensando em agradar a pessoa errada. Não, eu quero é ganhar dinheiro, eu quero é ser famoso, ou seja, eu quero agradar a mim. Agrade-se do Senhor, deixe que Ele seja a sua alegria. Jesus, não importa onde seja, não importa o que seja, eu quero é te servir, eu quero é te agradar, eu quero é fazer a tua vontade. E sabe o que Ele diz? Deus dará os desejos certos ao seu coração, Ele conduzirá você, porque Paulo encerra dizendo exatamente isso: procure compreender qual é a vontade do Senhor, e você então será um sábio que utilizará bem o seu tempo. Aleluia. Posso colocar o povo de pé? Fique de pé comigo, por favor. Glória a Jesus. Deixa eu conferir, a última vez que eu conferi, pode ser que tenha mudado. Quantos sábios tem aqui nessa tarde? Levante a mão assim. Se você é sábio, então você não pode mais desperdiçar o seu tempo. Se você é sábio, você não pode fazer do feed a sua vida. Se você é sábio, você não pode viver como qualquer um. Se você é sábio, você não pode simplesmente matar os dias. Se você é sábio, você tem que entender quem você é. Eu sou sábio, eu ando com sábio, eu louvo a Deus como sábio, eu sirvo a Deus como sábio, eu aproveito o meu tempo como sábio, porque eu fui chamado para ser um sábio, servindo ao Senhor em todo lugar onde eu estiver. Aleluia. Nós fomos chamados para ser sábios. Mas talvez entrou alguém aqui nessa tarde que na hora de identificar os sábios você levantou a mão, mas alguma coisa lá dentro disse assim: você é sábio? Você levantou a mão como sábio e o seu celular vibrou dizendo assim: ei, levante a mão. Não, eu conheço você. Mas nós viemos aqui para ser tocados, nós viemos aqui para ser até incomodados, viemos aqui para ser confrontados. Mas para entendermos, eu preciso viver de maneira para agradar aquele que me chamou para esta guerra. Aleluia. Eu fui chamado para ser sábio, fui chamado para fazer o que agrada a Ele. Agora, se tem alguém aqui nesta tarde que está pensando aí: pastor, eu queria muito ser essa pessoa sábia que o Senhor está dizendo, mas eu já tentei e não consigo. Oh, e o meu dedo parece que vai sozinho rolando esse feed. Oh, minha língua não para de querer falar abobrinha. Talvez você não entendeu que aquele que te chamou para ser sábio, Ele também é quem concede sabedoria. E Ele disse assim: alguém entre vós precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá um pouquinho. Não foi um pouquinho. Ele disse assim: peça a Deus que Ele dá abundantemente. Se alguém aqui nesta tarde que já tem tentado, mas uma compulsão
tem impedido que você administre bem a sua vida, o seu tempo. Alguém que está dizendo: pastor, eu já tentei, mas é um vício, é um domínio, é uma compulsão que eu não consigo evitar. Você crê que o Espírito de Deus pode nesta tarde tirar esse espírito de tolo, tirar essa loucura e lhe dar um coração sábio, mudar a sua mente, lhe dar uma nova postura? Aleluia. Se alguém aqui que está lutando com essa compulsão e não consegue vencê-la, mas você crê que Deus pode mudar a sua realidade nessa tarde, dá uma chegada aqui à frente, vem aqui à frente, rapidinho. Não há vergonha nisso não. Vem aqui à frente. Diga, quando você vem, você está dizendo: eu quero ser sábio, eu quero administrar bem o meu tempo, eu quero usar meu tempo para a glória de Deus, eu quero andar como sábio, eu quero viver como sábio, eu não quero ser mais tolo não, eu não quero mais viver desperdiçando não, eu quero honrar a Deus com meu tempo, com minha vida, com meus dons. Vem rápido, nós vamos orar. Há um Deus que muda, há um Deus que capacita, há um Deus que desperta. Ele nos trouxe aqui nesta tarde para entendermos. Ele dá dons, Ele dá ministérios, Ele dá operações, Ele muda vidas e faz coisas extraordinárias naquele que crê. Aleluia. Vem rapidinho, nós vamos orar. Aleluia. Há um Deus que é tão grande. Eu gosto de uma frase de John Wesley, que ele diz o seguinte: atrás de cada mandamento há uma promessa. Porque Deus nunca manda você fazer uma coisa que Ele não esteja preparado para lhe capacitar para fazê-la. Então o Deus que disse: ande como sábio, há uma promessa. Atrás desse mandamento há uma promessa: eu sou capaz de transformar você em um sábio. Eu sou capaz de transformar você em um sábio. Aleluia. O Deus que nos chama para ser sábios enviou seu Filho para morrer na cruz, para que nele nós pudéssemos ter uma vida de sábios, para que nele nós pudéssemos ser novas criaturas e andar como Ele quer que nós andemos. Então venha, nós vamos orar. Deus esta tarde vai tocar o teu coração. Ele vai tirar, aleluia, essa compulsão. Ele vai tirar esse vício. Ele vai tirar aquilo que você não consegue dominar. Vai lhe dar um coração sábio. Vai lhe dar estratégias para vencer essa compulsão. Vai lhe dar uma nova postura diante da vida, diante do tempo, diante dos abusos que você tem cometido contra você mesmo. Aleluia. Aleluia. Ousadia. Tu virás, onde eu te colocar. Tu virás, e eu te encherei. Olha a promessa dele: eu te encherei, eu te encherei, eu te encherei. Aleluia. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia. Segura só um pouquinho o volume. Querido Deus, louvamos o teu nome. Espírito Santo, Espírito de sabedoria, Espírito que transforma vidas, Espírito que muda posturas. Louvamos o teu nome, Espírito de Deus. Te rendemos louvor e honra e glória. Somos fracos, somos tolos, mas queremos viver como sábios, e nós cremos que o Senhor é poderoso para mudar esta realidade.
Espírito de Deus, tire a compulsão que tem levado esses jovens a desperdiçar o seu tempo. Tire a tolice que tem nos levado a gastar tempo em inutilidades. Dá uma nova postura, dá novas estratégias, dá um novo coração, dá entendimento. Faça-nos, Senhor, crescer em sabedoria. A tua palavra nos diz que o Senhor dá generosamente sabedoria. Então derrame sabedoria sobre os teus servos nesta tarde. Derrame sabedoria sobre os jovens nesta tarde. Nos ensine a viver para te honrar, para te servir, para te agradar, para fazer a tua vontade. Encha de sabedoria o coração de cada jovem. Esses que vieram aqui à frente dizendo: eu não tenho conseguido, mas agora faça algo novo, Senhor. Algo extraordinário na vida deles. Transforme, mude, dê uma nova postura e um novo coração. E que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, brilhando como luz do mundo e sendo Teus mensageiros a uma geração que precisa de sábios no meio dela para lhes mostrar o caminho verdadeiro. Abençoa estes jovens, abençoa este povo e nos dá cada dia mais de Ti, Senhor. Nós Te oramos assim e crendo naquilo que estás fazendo e muito mais que Tu vais fazer. Nós já Te agradecemos por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.